Olá pessoal, bem-vindos ao Madeira que Gira, eu sou o Tomás Brasil. Como nas últimas semanas nós tivemos o torno parado por alguns dias, isso atrapalhou um pouco a produção das nossas peças aqui na oficina. E também atrapalhou a produção de vídeos. Então, hoje nós vamos ter um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Toda semana vocês mandam as suas dúvidas para mim, seja através dos comentários dos vídeos ou na seção comunidade aqui do canal. E eu sei que às vezes é difícil da gente guardar um tempo para conseguir ficar lendo esses comentários e vendo se tem perguntas que seriam interessantes. Então eu resolvi pegar algumas dessas perguntas e gravar um vídeo respondendo essas questões, que talvez fique mais fácil para passar a informação para todos. Se esses vídeos de perguntas e respostas funcionarem, a gente vai fazê-los com mais frequência aqui no canal. Então vamos lá. A primeira pergunta é uma pergunta do J. César. E ele gostaria de entender um pouco mais sobre a rotação segura de acordo com o diâmetro do trabalho. Bom, César, a orientação inicial é a seguinte. No começo do trabalho, é sempre a menor velocidade possível. E a explicação é simples. No começo do trabalho, a madeira vai estar sempre mais desequilibrada. E isso vai gerar mais vibração. E a gente sabe que isso atrapalha o trabalho como um todo. Então, se a velocidade está muito alta logo de cara, é capaz disso gerar muita vibração no trabalho e que pode gerar inclusive um acidente, gerando um desprendimento da madeira. Então a gente sempre coloca a velocidade lá embaixo para começar o trabalho e equilibrar a peça. A partir daí a gente pode ir aumentando essa velocidade para facilitar o trabalho como um todo. Mas se a gente está na velocidade mais baixa, para quanto que a gente aumenta? A gente vai aumentar para a velocidade mais alta em que a gente não tenha vibração no objeto. Outra coisa que a gente tem que ter na cabeça também é que quanto maior a peça, menor a velocidade. Então, mesmo que você não tenha vibração, se a peça que você está trabalhando for muito grande, mantenha a velocidade mais para baixa. Porque vai evitar, se você tiver algum tipo de problema, que a madeira, se for, por exemplo, ter um desprendimento, se ela se partir, se explodir o objeto, que você vai ter uma projeção muito forte disso. Então, se você tiver uma madeira rodando numa velocidade mais baixa, a possibilidade de você ser atingido ou alguma coisa acontecer é menor. E para você ter uma ideia, meu trabalho, praticamente, ele é feito todo entre 450 e 1000 RPM. Eu só uso velocidades acima de 1000 RPM para objetos que são muito finos e compridos, como varinhas, por exemplo, onde essa velocidade vai ajudar a manter a peça centralizada. E como os objetos são muito pequenos, muito estreitos, no caso de você ter uma ruptura ali, ele não vai sair voando, assim, não vai ser tão problemático quanto um objeto muito maior. O Maurício Gonçalves faz uma outra pergunta. Ele pergunta sobre como iniciar o trabalho de uma peça retangular, como um caibro, por exemplo. Maurício, a minha preferência é sempre por ferramentas de corte. Então a minha indicação é que a gente use a goiva de desbaste. Assim como eu respondi na outra pergunta, a gente vai colocar a velocidade mais baixa possível e aí a gente vai apresentar a ferramenta realizando os cortes. Sempre bem apoiada no descanso e sempre fazendo com que o chanfro esteja sempre bem apoiado para fazer o melhor corte possível. Né? Eu pretendo inclusive fazer um vídeo sobre o desbaste inicial de uma madeira, mas isso vai ser só mais para frente. Mas enquanto isso não vem, tem um vídeo onde eu falo sobre a goiva de desbaste que aborda um pouco dessas questões. Então é só dar uma olhada, o link está aqui em cima. O Sandro Paulo Verlich
pergunta sobre como tratar madeiras, principalmente madeira de poda, que volta e meia vem com traças ou cupim. Então, Sandro, eu não costumo tratar tanto assim a madeira. Eu uso essas madeiras que vêm com essas falhas, com esses furos, com esses bichos, para fazer peças especiais onde eu exploro essas falhas. Mas a gente tem sim que ter algum cuidado, porque a gente precisa manter essa madeira separada do resto da madeira para a gente não causar aí uma grande infestação e só ficar com as madeiras bichadas na oficina. Pega todas essas que estão com bicho e deixa guardadas num lugar diferente do resto das madeiras da oficina. Depois de separar essas madeiras, a gente estuda o estado delas e começa a desdobrar em tamanhos que caibam no torno. Se você tem uma tora que é grande, sei lá, de 50 centímetros, mas o seu torno só consegue pegar peças de 30, não tem sentido em você deixar a madeira toda com 50. Você tem que começar a dividir ela para poder caber no torno. Então você pode partir para peças de 30, de 25, e aí vai reduzindo isso até você ter peças manejáveis e que são mais fáceis, inclusive, de você analisar se elas estão realmente com bicho ou não. E aí você vai pegar esses pedaços que não estão com bicho e vai deixar separado. Vai colocar lá junto com as outras peças da oficina. Só deixa realmente expurgado, né, num lugar próprio, essas que estão bichadas. E aí, se realmente é uma questão de tratar as peças, você pode pegar essas peças que estão com infestação de broca, cupim e outras coisas e aplicar veneno. Tem vários tipos de veneno, eu particularmente não gosto de usar, mas tem várias formas de você aplicar o veneno. Pode ser por spray, pode ser por imersão dentro do veneno, né? Deixar que o veneno entre na peça. Pode ser com seringa, caso você queira colocar pontualmente dentro de um buraco ou alguma coisa assim, né? Essas madeiras tratadas, que você faz esse tratamento com veneno, é sempre interessante você envolvê-las num saco plástico ou alguma coisa para concentrar mais ali dentro aquele veneno. Deixa a madeira descansando por uns dias, sei lá, uma semana, e depois você volta para ver o efeito. Se tinha bicho ali dentro, o provável é que eles vão tentar sair e vão ficar dentro do saco plástico, né? Então isso inclusive vai ajudar a descartar depois os bichos. Mas lembre-se, tá? Faça isso sempre com muito cuidado, sempre usando máscara, sempre usando luva, proteja-se, porque esses venenos são muito perigosos, não é legal. E também, essas peças onde você usa o veneno, deixa marcado que é para você não usar esses objetos, não usar essa madeira para fazer objetos que vão ter contato com comida ou que vão ter contato com criança, que geralmente são mais sensíveis a venenos, porque isso pode ficar na madeira por muito tempo, né? Então, mesmo que você faça a peça hoje e isso só vai, sei lá, ser dado, vendido, ou seja lá o que for, daqui a um ano, né, vai ter resquício de veneno ali, e se você pegar uma pessoa ou uma criança com uma sensibilidade maior, isso vai causar algum tipo de reação. Tá? Esse é basicamente o motivo pelo qual eu não uso venenos. Assim, nunca é seguro de você ter uma peça que foi tratada e que vai ser manuseada. Pode dar algum tipo de reação mais para frente, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 5 anos. Então eu prefiro não usar. Mas você, com consciência de que as coisas
foram tratadas, você pode fazer um objeto, vai ficar na exposição, vai ficar mais guardado, alguma coisa assim. Talvez possa ser usado essa madeira tratada. O Marcos Daniel Longini fez duas perguntas num vídeo mais antigo aqui no canal, mas eu acho bacana trazer isso para todos. São perguntas que eu acho que vale a pena responder assim de uma forma mais geral. Ele pergunta sobre a necessidade do uso da máscara durante o processo de torneamento, ou se a gente usa a máscara só durante o lixamento mesmo. E ele também pergunta sobre o uso de madeiras coladas na tornearia, se é seguro. Então, respondendo da primeira pergunta sobre o uso de máscaras. Isso depende um pouco. Depende um pouco do estado da madeira. Eu uso a máscara antes do processo de lixamento. Basicamente, se a madeira tem assim uma condição mais irritante, várias madeiras são mais irritantes, a gente sente garganta, a gente sente nariz, né? Então, para essas madeiras, depois que você conhece um pouquinho mais, você consegue determinar qual que vai te atingir. Então, você pode usar a máscara para diminuir essa questão da irritação. A outra coisa é que às vezes as madeiras elas também têm algum tipo de substância. Às vezes você pega madeira de demolição e foi aplicado algum produto ali, e isso também pode ser irritante, e o uso da máscara vai te proteger também nessa condição, né? Então sim, dependendo do estado da madeira, da condição que ela apresentar, a gente pode usar a máscara antes do processo de lixamento. E no processo de lixamento sempre, né? Vale ressaltar que uma situação adversa, você está gerando muito pó, vale a pena a gente se proteger mesmo, proteger o pulmão, as vias respiratórias com a máscara, tá? Pode inclusive ser uma máscara mais pesada de multifiltros ou alguma coisa assim, que vai evitar que você venha depois de algum tempo, depois de alguns anos, ter algum tipo de problema causado pelo pó. E na questão de trabalhar com madeiras coladas, sim, é muito comum a gente trabalhar com madeiras coladas e é razoavelmente seguro, né? A questão é que a colagem tem que ser muito bem feita para evitar que você tenha algum tipo de desprendimento durante o trabalho. Vale lembrar que enquanto a madeira está rodando ali, a força que é feita para o descolamento da madeira. Então a madeira precisa estar muito bem colada. Você tem que lixar muito bem as superfícies, tem que deixar tudo muito plano para você ter a maior área de contato possível. E sempre usar pressão. Coloca um sargento, um grampo, alguma coisa para apertar bastante a madeira para que você tenha uma colagem muito bem feita, né? Você vê trabalhos de madeira colada, a gente tem toda um segmento da tornearia, uma parte da tornearia dedicada a isso, que a gente chama de tornearia segmentada. E é basicamente uma marchetaria de blocos, onde você faz peças muito bonitas, distribuindo ali os blocos de madeira em posições diferentes, cores diferentes, texturas diferentes. Fica um trabalho bem bacana. E para fechar hoje, mais uma pergunta do J. César, e agora numa coisa mais descontraída mesmo, né? E ele diz assim o seguinte, ó: será que o Tomás nunca erra um corte, uma raspagem, ou um susto ao encostar alguma ferramenta na madeira, principalmente o formão skill? Eu achei legal essa pergunta, porque mostra como esse monte de vídeo que a gente tem acesso na internet é uma coisa legal que permite você ter acesso à informação, mas também é uma coisa que distorce um pouco a realidade. César, eu erro sim, e erro bastante até. Obviamente, eu erro muito menos agora do que quando eu comecei. Eu estou com quase 20 anos de experiência na tornearia. Mas ainda assim acontece de eu meter a ferramenta no lugar errado, fazer um corte
ruim, perder uma medida. Acontece com todo mundo e não é incomum. Só que quando a gente está gravando um vídeo, a gente está prestando mais atenção no que a gente está fazendo. Então, a gente acaba fazendo com mais cuidado e com isso não tem muito erro acontecendo. Mas às vezes acontece sim. E aí vem essa distorção que eu digo um pouco da realidade. O vídeo pode ser editado e aí parece que a gente não está errando. Às vezes a gente acelera um pouco aquela parte e aí a mão que escorregou não parece que escorregou. Às vezes a gente simplesmente corta um pedaço e não tem mais erro, né? Então a gente tem que prestar um pouco, não é nem questão de prestar atenção, mas a gente tem que entender que o erro é algo que faz parte do processo, né? A gente vai errar. E não é só porque aquela pessoa que está ali do outro lado do vídeo está mostrando vídeos maravilhosos e não tem erro neles, que aquelas pessoas também não erram. A gente erra sim, e erra até bastante. Então, assim, não adianta a gente endeusar tanto assim as pessoas que estão ali, né? São bons profissionais? São, mas eles também são humanos e eles vão errar a sua cota de peças de vez em quando. Né? Pensa só o seguinte, né? A gente está apresentando uma peça no vídeo, mas essa peça é só uma das que foram produzidas durante a semana. Né? E se a gente não errou na peça do vídeo, nas peças todas que a gente fez durante a semana, a gente pode ter errado sim. E geralmente tem um errinho aqui e ali. Felizmente comigo, nada que faça assim a gente ter problemas sérios. Já tive minha dose de acidentes, já fiz uma série de vídeos sobre questão de segurança, inclusive falando dos meus acidentes, mas hoje eu erro bem menos do que já errei. E eu espero que daqui para frente eu também erre menos do que hoje eu continuo errando. Quanto ao skill, o meu controle da ferramenta é, assim, digamos, apenas razoável. Já brinquei sobre isso, inclusive, num outro vídeo. Eu ainda pretendo fazer um vídeo especificamente sobre a utilização dos formões chanfrados ou oblíquos, né, como é o nome que a gente chama aqui em português. Mas eu ainda pretendo praticar um pouquinho mais antes de fazer esse vídeo. Vamos ver como é que vai funcionar. Daqui a pouco vem o vídeo. Então, pessoal, por hoje é só. Mandem suas perguntas que eu respondo, seja nos comentários, ou seja num próximo vídeo que a gente faça aqui. Eu acho que esses vídeos são interessantes porque mostra, às vezes a gente não tem tanto tempo assim para ficar rolando a tela e vendo os comentários embaixo. E alguma pergunta que você possa ter, talvez já possa ter tido uma resposta em vídeo, né? Então talvez fique mais fácil para a gente difundir a informação. Não se esqueçam de se inscrever no canal, cliquem aqui embaixo, é só apertar o botão, acionem o sininho para não perder as notificações, participem da comunidade, façam seus questionamentos e a gente vai conversando toda semana nesses vídeos, seja nos vídeos de peça, seja nos vídeos de pergunta, a gente vai se falando. A gente se vê na semana que vem. Bons giros para todos.